Fala, meus queridos e queridas do oitavo ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo se cuidando aí? Espero que esteja tudo na mais absoluta paz e tranquilidade, tá? Dando continuidade, falando em tranquilidade e paz, né? Nada melhor do que estudar um pouco mais de física, não é isso? Dando continuidade aos nossos trabalhos, meus queridos e queridas, hoje a gente vai trabalhar o módulo 12, tá? Esse módulo ele é quase, essa apostila na verdade, ela é quase que inteira dedicada ao estudo das forças. A gente já estudou força de tração, né? A gente já estudou algumas forças aí, força-peso, não é isso? Hoje a gente vai trabalhar forças de contato e a resultante de um sistema de força, tá? Para que a gente precisa entender isso? Já, o próximo módulo, a gente vai estudar, a gente vai trabalhar sobre as leis de Newton. Acho que aqui todo mundo já ouviu falar um pouco disso, né? Sobre as 3 leis de Newton. A gente precisa entender um pouco desses conceitos aqui para quando chegar no próximo módulo sobre a parte das leis da dinâmica, né? As leis de Newton, as 3 leis de Newton, a gente está todos estamos aí afiadíssimos, né? Nesses conceitos. Mas vem comigo, meus queridos, forças de contato. Contato, né? Toque, não é isso? Toquei, aqui está havendo contato, beleza? Nós temos duas, a normal e a força de atrito. O que é anormal? Quando acontece anormal? É quando o corpo está em contato com uma superfície. Todo corpo que está em contato com uma superfície, existe essa força normal aqui, essa reação normal. Por exemplo, agora eu estou em pé na frente do quadro. Lógico que estou apoiado no chão, né? Obviamente. Então o chão, não é isso? Ele vai exercer essa reação normal sobre o meu corpo. E interessante que eu até desenhei aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é uma caixa de papelão que está apoiada em cima de uma mesa, tá? A normal, ela sempre vai ser perpendicular ao plano, à superfície, tá? Lembra o que é perpendicular? Perpendicular é que forma um ângulo de 90 graus. Então, se eu esticasse um pouquinho mais essa reta aqui, ó, ela vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície que ela está em contato, beleza? Então, a normal ela sempre vai existir, independentemente de estar parado ou de estar em movimento, tá? Basta que haja um contato com a superfície. Show? Então vem comigo, continuando, tá? E a força de atrito? Quando a gente fala de atrito, né, a gente pensa que é alguma confusão. Ah, o fulano tem atrito com o Beltrano. Não é bem isso, tá? Quando a gente fala de força de atrito, quando que a força de atrito vai existir? Só existe se houver tendência de escorregamento. Ou seja, imagina, e também, antes de dar esse exemplo, vem comigo aqui, ó. Vamos terminar de ler esse conceito, tá? E também depende da aspereza da superfície, tá? Então imagina aqui, eu até citei esse exemplo em aulas anteriores. Imagina onde é que é mais fácil eu empurrar uma mesa aqui na sala de aula. Se vocês lembram bem da sala de aula de vocês, né? É um piso maravilhoso, um piso bem lisinho, não é isso? Onde é que é mais fácil? Eu empurrar uma mesa aqui na nossa sala de aula, ou lá no meio da rua, no asfalto grosso, áspero, onde que é mais fácil empurrar essa mesa? Obviamente que na sala de aula, porque é mais liso, ou seja, o atrito da superfície com a mesa, com os pés da mesa, é muito menor do que o atrito do asfalto com os pés da mesa, porque o asfalto ele é mais áspero. Por isso que fala que a força de atrito depende da aspereza da superfície. Quanto mais áspero for, maior vai ser a força de atrito, tá? Quanto mais áspero for, maior vai ser a força de atrito. E outra coisa, o atrito, ele também depende muito do movimento, né? Coloquei aqui escorregamento porque peguei a definição que está na nossa apostila, tá? Apostila 3, tá? Então,
ele fala de escorregamento, mas também a gente pode falar de movimento, certo? Então, vai depender do movimento, tá bom? A força de atrito depende muito do movimento. E coloquei esse exemplozinho aqui. Eu imagino o seguinte: tá normal, certo? Porque sempre vai haver a normal. E tem uma força aqui, faz de conta que sou eu empurrando esse bloco, né? Eu estou desse lado aqui do bloco, estou empurrando o bloco para aqui. Ele vai deslizar para cá, não é isso? A setinha tá para cá, como estou indicando o sentido da trajetória aqui da força, tá? Então significa que esse bloco ele vai se deslizar para cá, ele vai deslizar nesse sentido, tá? No mesmo sentido aqui da força, ele vai vir para cá, ó. Beleza? Então entenda aí o seguinte: se o bloco vem para cá, da esquerda para a direita, a força de atrito ela vai ser paralela à superfície, ela não é perpendicular. Lembra de retas paralelas, né? Retas paralelas são retas que não se cruzam, tá? Então aqui, ó, a borda da nossa apostila, da minha apostila, com o pincel, elas estão paralelas, eles não estão se cruzando, tá? Então, o vetor atrito, ele vai ser paralelo à superfície de escorregamento, tá? E o sentido vai ser contrário ao do movimento. Ele vai ter mesma direção. Lembra que quando a gente fala direção, estamos falando de horizontal, vertical ou oblíqua. A força de atrito ela vai ter mesma direção, porém o sentido vai ser contrário ao da trajetória do objeto. Então, se o objeto está vindo da esquerda para a direita, o atrito vai ser sentido contrário, da direita para a esquerda. Olha que interessante, legal, né? Isso aqui. Então a gente também pode dizer que o atrito é uma dificuldade imposta pela superfície para que aquele objeto se locomova, para que aquele objeto entre em movimento. Show de bola? Tranquilo? Entendido os conceitos aqui de forças de contato? Espero que sim, tá? Conceitos que a gente vai precisar utilizar mais à frente. Show? Vamos lá. Continuando. Resultante de um sistema de força. Eita, já vi fórmula matemática aí, já vai mexer com matemática de novo e fórmula. Calma que a gente vai chegar lá, que é bem tranquilo. Vamos entender o seguinte: imagina que, né, eu tenho um bloco e esse bloco ele está muito pesado. E eu sozinho aqui, ó, que sou o F1, que estou exercendo a força 1, tá? Lembra que esse tracinho em cima da letra está indicando que é vetor, é uma grandeza vetorial, tá? Força é grandeza vetorial, já vimos os conceitos e diferenças disso aí, tá? Então, F1, imagina que sou eu empurrando essa caixa, porém eu não consigo sozinho. Aí eu chamo um amigo, cara, me ajuda a empurrar essa caixa, e ele vem e exerce a força F2, e nós dois estamos empurrando na mesma direção, tá? Esses dois vetores, no momento que a gente começa a empurrar junto, esses dois vetores eles se transformam em um vetor só, tá? Que é justamente o vetor resultante, tá? Como assim vetor resultante? Observe, se F1 vai ter um valor, né? F2 também. Se vai se transformar em um vetor apenas, eu vou até desenhar o vetor, aqui está o vetor resultante, transformou em apenas um vetor. Esse vetor aqui ele vai ter como valor a soma das duas forças de F1 e F2, tá? Porque estão, além de estar na mesma direção, eles também estarão no mesmo sentido. Sempre que nós tivermos duas forças que estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, a minha força resultante ou a resultante das forças será a soma dos vetores, tá? Coloquei só dois vetores, mas eu posso ter vários vetores aí. Eu poderia ter uma terceira pessoa empurrando essa mesa junto comigo e ter um vetor F3 aqui, tá?
Mas a gente tem que entender que sempre que estiver na mesma direção, coloquei abreviado, mas entenda que isso aqui é direção, mesma direção e mesmo sentido, nós temos a soma, a resultante vai ser a soma das forças. E se acontecer o contrário? Imagina que eu estou querendo empurrar essa, agora eu sou F2, tá? Estou empurrando essa mesa para lá. Aí esse amigo meu, ele não quer que eu tire a mesa do lugar, e ele começa a empurrar para cá, ó. Olha só, a direção é a mesma, certo? A direção é a mesma, porém o sentido é contrário. Nesse caso aqui, ó, nós temos mesma direção, sentido contrário. Sentido contrário. Mesma direção e sentido contrário, tá? Ou seja, estou empurrando, né, da direita para a esquerda e ele vem empurrando da esquerda para a direita. Todo mundo aqui já viu aquela brincadeira do cabo de guerra, né? Fica uma turma de um lado, outra turma do outro e ambos começam a puxar, tá? Ambos começam, né? Cada equipe puxa a corda para o seu lado. Quem fizer a equipe adversária ultrapassar uma linha que tem no chão é a equipe vencedora. O cabo de guerra é um bom exemplo disso aqui, ó, tá? Para que eu tenha uma força resultante, para que eu tenha um vetor resultante apenas, eu vou subtrair F1 de F2, vindo, por exemplo, do cabo de guerra. Vamos supor que eu tenho uma equipe aqui comigo, tem uma equipe ali do outro lado. Nós puxamos, minha equipe vence. Aquela equipe que estará, ela vem toda para o nosso lado, né? Que a gente venceu. O que é que acontece com o vetor resultante? Para onde vai estar o vetor? Para o lugar do maior. Então, supondo que F1 é maior que F2, tem um valor maior que F2, se eu tivesse que desenhar um vetor, ela ficaria para onde? Apontado para lá ou para cá? Vai ficar apontado para o maior, tá? Supondo que F1 é maior que F2, beleza? Então aqui vai haver a subtração das forças, para que nós tenhamos uma resultante. Show de bola? Mas vamos fazer aqui uma atividadezinha para a gente poder entender melhor isso aí. Vamos lá, vem comigo aqui, atividade 3 da página 333. 3 da página 333, tá? Então vamos lá. Determine a direção, o sentido e a intensidade da resultante das forças aplicadas nos corpos destacados nas seguintes situações. Observa aí, meus queridos aí, meu querido e minha querida. Observa o seguinte, nós temos um atleta de ginástica olímpica em equilíbrio, ou seja, ele está em repouso nas argolas, né? Ele está equilibrado nas argolas. É muita força que ele tem que ter nos braços para ficar desse jeito que esse rapaz está aí. Mas enfim, vamos analisar aqui a parte física da história. Até coloquei os vetores aqui, ó, né? Eu tenho, como ele demonstra aí, tá? Acompanha comigo, tá? Primeira questão aí, letra A. Só tem uma questão, letra A, tá bom? Então a primeira opção aí. Nós temos T1 e T2. T1 e T2 estão na mesma direção. Qual direção? Vertical, né? Direção vertical. E estão no mesmo sentido, de baixo para cima. Olha as setinhas. Mesma direção e mesmo sentido. Então vamos calcular a resultante de T1 e T2? Então vamos lá, vou até colocar aqui, ó, a primeira situação. R é igual a T1 mais T2. Logo, R, T1, qual é o valor de T1? 300. Mais T2 também é 300 newton. A minha resultante aí vai ser de 600 newton. Tá? Isso na primeira situação. O que é que acontece? Vamos desenhar aqui, ó. Como é que vai ficar, na verdade? Se ambos estão na mesma direção e no mesmo sentido, a minha resultante, o meu vetor resultante está aqui, ó. A minha resultante, tá? De T1 e T2 vai estar uma setinha apontada para cima com o valor de 600 newton. Porém, eu tenho um terceiro vetor, que é o
T3, né? Que vai ser justamente o peso do atleta que vai puxar ele para baixo, tá? T3 representa o peso. Então, como é que eu vou fazer para calcular isso daí? Como é que eu vou fazer para calcular esse vetor resultante? Vamos colocar aqui, eu vou pegar, vou botar aqui na frente, vou até fazer de outra cor, porque a letra B também são algumas situações. Vamos lá, vou colocar aqui, 2, né? Porque é a segunda situação, dentro da mesma questão. Então, nós temos aqui, resultante, no caso, mesma direção, porém sentido contrário, um está para baixo e o outro está para cima. O que é que eu faço? Subtraio. Como ambos têm o mesmo valor, 600 menos 600, a nossa resultante aqui, na primeira situação, na segunda situação é igual a 0, tá? O que significa dizer, quando a resultante é igual a 0, que o corpo está em equilíbrio, beleza? Mas ele pede para a gente também determinar a direção e o sentido. Meu querido, na primeira situação, eu já havia dito, a direção ela é o quê? A direção ela é vertical e o sentido de baixo para cima. Show? Na segunda, a direção continua vertical, tá? E o equivalente é o equilíbrio aqui, tá? Na verdade, aqui a gente não vai determinar nada, tá bom? A gente não vai determinar nada porque a resultante é 0. Se é 0, não tem vetor. Significa que o corpo está em equilíbrio. Beleza? Vem comigo aqui na letra B. Letra B. Nós temos 3 situações aí, de um skatista realizando uma manobra. Na primeira, meus queridos, observa que nós temos um vetor de 100 Newton para cima e um vetor de 700 Newton para baixo. Nesse primeiro caso aí, qual vai ser a resultante? Eles estão na mesma direção, já define aí. Direção é a mesma, né? Qual vai ser a direção? Direção vertical, correto? Qual vai ser o sentido do vetor resultante? Vamos calcular agora para a gente saber se ele vai ficar para baixo ou se ele vai ficar para cima, né? Como eles estão em sentidos contrários, um para baixo e o outro para cima, a gente subtrai, correto? Logo nós temos 700 menos 100. Logo o meu vetor resultante ele vai ser igual a 600 Newton. Ah, professor, então se eu for desenhar um vetor resultante, ele vai ficar para onde? Vai ficar apontado para baixo. Por quê? O vetor que está para baixo, a força que está para baixo é maior do que a força que está para cima, não é isso? Então, se eu fosse desenhar um vetor resultante, ele ficaria aqui, na primeira situação, beleza? Direção vertical, sentido para baixo. Determinamos a primeira situação. Vamos determinar a segunda. Vou fazer aqui preto. Determinar a segunda. Vamos lá? Segunda. Observa que agora nós só temos um vetor, que é justamente o vetor P de 700 Newton. Vetor P de 700 Newton. Qual é a resultante das forças? Como só temos um vetor, a resultante das forças vai ser o próprio 700 Newton. Show de bola? E a direção, meus queridos e queridas, que a gente precisa determinar também. Direção vertical. Sentido para baixo. Beleza? Direção vertical, sentido para baixo. Vamos lá? Terceira situação e última aí. Terceira fotografia. Vou fazer de vermelho agora. São 3 situações distintas na mesma alternativa. Tá? Então agora nós temos N, que é a normal, de 1000 newtons. E para baixo nós temos P de 700 newtons.
Calculando a resultante, como nós sabemos que quando ele está em conflito aí, quando ele está indo em sentidos contrários, a gente vai o quê? Subtrair essas forças. Logo nós temos 1000 menos 700, que dá igual a 300 Newton. 300 Newton. Show de bola? Desenhando um vetor. Se eu fosse desenhar um vetor apenas para representar essa situação, para onde esse vetor ia ficar apontado? Para cima ou para baixo? Observe, meus queridos e queridas. Qual é a maior força aí? É 1000 ou 700? Obviamente é 1000. Se 1000 é maior, então o vetor resultante ele vai ficar apontado para cima. Tá? 300 Newton para cima, certo? Então, vetor resultante, 300 Newton. Qual é a direção que a gente precisa definir? Direção vertical, certo? Direção vertical. E o sentido para cima. Show de bola? Tranquilo, né? Conceitos bem simples, bem fáceis. Essas fórmulas aqui, bem fáceis de entender, são apenas somas ou subtrações. Basta que você entenda cada tipo de situação. Beleza? Meus queridos, por hoje é só, tá? Pratiquem as atividades, façam o exercício para você fixar melhor esse conteúdo aqui, tá bom? Continue se cuidando, certo? Um beijão, forte abraço e até a próxima.